sim ou não? Sim. Então aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia. Quando fala de avivamento, quando fala da palavra avivamento, eu já fico empolgado. Como eu amo essa palavra, como eu amo essa promessa. Todo mundo aqui sabe o que significa avivamento, sim ou não? Sim ou não? Ficou mais fraquinho sim agora, né? Eu costumo dizer o seguinte, que avivamento, se você pegar lá no dicionário, tem uma explicação que para mim é fundamental, que vai dizer o seguinte: avivamento é trazer à vida aquilo que está morto, é retornar à vida aquilo que um dia teve vida, amém? E como que isso acontece hoje? Muitas pessoas respiram, muitas pessoas estão andando, muitas pessoas estão vivendo, mas dentro do seu coração, mas dentro da sua alma, parece que não há vida, mas parece que está vivendo como um morto, ou seja, a pessoa não tem alegria, a pessoa não tem esperança, a pessoa não acredita nas promessas de Deus, amém? Ou seja, ela vive, mas dentro de si há aquele vale de ossos secos que Ezequiel vai dizer lá no capítulo 37. Só tem osso, mas não tem carne, não tem veia, não tem sangue, não tem o Espírito de Deus. Então quando eu falo de avivamento, eu gosto de falar isso, né? É trazer a vida. Se um dia você teve fé e a tua fé está morta, Deus vai avivar, amém? Se um dia você teve alegria, aquela alegria que você tinha com a tua casa em servir a Deus não existe mais, Deus trará alegria, porque Ele é capaz de tudo, eu creio nisso. Se um dia o teu casamento foi aquele casamento fervoroso, aquele amor entre marido e mulher, e hoje é um casamento que está à beira de terminar, eu creio que Deus é capaz de derramar um avivamento sobre o teu casamento, amém? E aí, se eu ficar falando aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, porque avivamento é isso. Aonde existe algo morto aí na tua vida, Deus quer avivar. Deus quer colocar o sentido. E a palavra de Deus, ela é muito propícia para esse encontro, que o tema é: voltai ao primeiro amor. Vamos repetir comigo? Voltai ao primeiro amor. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não é frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes: sou rico, eu enriqueci-me e de nada mais eu preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Queridos irmãos, se tem algo que Deus abomina no meio da igreja, é aquele cristão católico que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, amém? Ou seja, quando está na igreja, pula, canta e dança, mas quando está fora da igreja, tem uma vida como de uma pessoa que nunca teve um encontro com Deus. Ou seja, fala qualquer coisa, vive de qualquer jeito e tem atitudes que não condiz com aquilo que, quando ele está na igreja, ele diz, se convence de que ele é um cristão fervoroso. O Senhor está falando daquele que é morno, que está com um pé na igreja e um pé fora da igreja. A palavra de Deus hoje, ela vem me chamar, porque o pregador, quando recebe uma palavra, tenha certeza, a primeira consciência que o Senhor vai pegar e vai bagunçar
é a do pregador, porque eu preciso vir aqui na frente falar aquilo que eu vivo. Não adianta eu fazer uma pregação mentirosa para vocês. E o Senhor está dizendo: ou você é quente, ou seja, ou você é da igreja, ou você é um homem, uma mulher, um jovem do avivamento, ou você é do mundo, ou você vive as coisas do mundo. Não dá para a gente ser as duas coisas. Essa palavra não fui eu que escolhi para pregar aqui para vocês hoje. Essa palavra não fui eu, vou levar esta palavra, não. Esta palavra veio na intercessão, ou seja, alguns homens, algumas mulheres se colocaram em oração para ouvir aquilo que o Senhor queria dizer nesta tarde. O irmão dizia: o Senhor sonhou com este dia. Então não se sinta acusado pela palavra, sinta-se afrontado, porque quando o Senhor nos afronta através da palavra, é porque Ele quer mudar a nossa vida, amém? É porque Ele quer mudar a nossa história, porque hoje o Senhor quer derramar sobre você toda a força, toda a graça do Espírito Santo. Mas Ele vem e Ele se derrama sobre aqueles que de fato querem viver uma vida no Espírito. Não adianta, se você está aqui: mas é tão bom quando eu estou lá naquele lugar, é tão bom quando eu estou no meio daquelas pessoas. Não, o Senhor é ciumento, vai dizer a palavra de Deus. Por isso que o tema é voltar ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse, irmãos? Não se trata do primeiro amor lá na nossa adolescência, amém? Quem se lembra aqui, dos mais velhos como eu, do primeiro da primeira namoradinha, do primeiro namoradinho lá no tempo de adolescência? Lembra quando um dos dois foi terminar e a gente acha que é o fim do mundo, é ou não é? Não vou gostar mais de ninguém, minha vida acabou. E depois você vai vendo que não é desse primeiro amor. Não é do primeiro amor que você encontra lá na tua casa, do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos. Não é o primeiro amor que é apegado aos bens materiais, às coisas. Esse primeiro amor é o Senhor. Ele tem que ser o primeiro em tudo na minha vida e na tua vida, amém? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: Ele precisa ser o primeiro até diante da minha esposa, até diante dos meus filhos. Ele precisa ser o primeiro, Ele tem que ser o mais importante. Nossa, Fernando, mas tem que ser, sim, e só pode voltar, preste atenção no que eu vou te dizer, só pode voltar ao primeiro amor aquele que um dia experimentou este amor de verdade. Então eu pergunto para vocês, quem não precisa levantar a mão, só guarda aí no teu coração: você já teve um encontro com este amor? Você já teve um encontro com Jesus, aquele encontro que de fato ali você viu o quanto a sua vida é importante, o quanto você é precioso para Deus? Você já experimentou lá no teu coração aquele amor que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Que amor é esse que está gritando aqui dentro? Você já teve essa experiência com Deus? Talvez você nunca tenha tido ainda da forma que Ele quer te dar. Para muitos aqui hoje, até o final desta pregação, de fato vai ser uma volta ao primeiro amor. Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra do pior momento da tua vida e de repente Jesus entra na tua história e muda tudo aquilo que você já tinha vivido, toda aquela perspectiva de vida que você tinha, já não é mais a mesma. Você se lembra desse dia? E para muitos aqui vai ser um encontro com o primeiro amor. Talvez você esteja na igreja há tanto tempo, há tantos anos. Você vem, você serve, você participa da missa, você vem para o grupo de oração, você já foi até para retiros, mas ainda você não sentiu aquele amor no teu coração a ponto de mudar toda a tua história. Eu não estou falando de ficar rico, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando daquele amor que a hora que você sente e experimenta, você não tem vontade de mais nada, a não ser estar ao lado dele, a não ser de conversar com ele, se relacionar com ele. Então, duas coisas: para muitos vai ser a volta ao
primeiro amor. Mas eu sei que para muitos vai ser um encontro com este amor que talvez você nunca tenha experimentado. Olha que interessante, a igreja de Laodiceia era uma igreja que se pautava, que a confiança dela não estava em Jesus. A confiança da igreja de Laodiceia estava onde? No dinheiro, porque era uma igreja rica. Ou seja, era uma igreja que se gabava, nós temos tudo aqui, nada falta para nós. Quando o padre quer construir um puxadinho aqui na igreja, é um desafio, é ou não é, gente? Você começa a obra em 2020 e vai terminar em 2025, porque é difícil. Para pintar a igreja é um sacrifício, é ou não é? Tem que pedir dinheiro, Essa igreja não era assim, era uma igreja que se gabava de ter pessoas ricas. É por isso que o Senhor vai dizer aqui no versículo 17: pois dizes, eu sou rico, eu enriqueci-me, de nada mais eu preciso. Ou seja, confiava mais no dinheiro do que no Senhor. E quando o Senhor vai dizer para essa igreja assim, você não é quente nem frio, você é morno, e por isso eu estou para te vomitar. Lá em Laodiceia, naquela cidade, havia uma nascente de águas mornas. Alguém aqui já bebeu água morna? Quem já bebeu água morna aqui? Ninguém, gente. Um monte de gente, né? É bom ou é ruim? Sabe quando você está com aquela sede, aquele calor, você vai tomar aquela água, a água está morna, aquela água da torneira, porque o cano esquenta a água. Qual é a sensação que eu e você temos de quando nós tomamos água morna? Ela dá enjoo na gente, é ou não é? Você bebe, você dá aquela golada e logo vem aquela vontade do quê? De vomitar. Olha como o Senhor é maravilhoso, porque Ele usa de um exemplo que acontecia naquela cidade para dizer, vocês estão igual a essa água morna. Ou seja, onde vocês vão, ninguém se sacia. Está na hora de mudar de vida, está na hora de fazer uma escolha: ou eu sou do Senhor, ou eu sou do mundão. Não dá para caminhar dos dois lados, porque senão o Senhor irá nos vomitar. Se você voltar 2 páginas, lá no capítulo 2 de Apocalipse, vai falar exatamente do tema de hoje. O Senhor vai dizer assim, não precisa abrir: és perseverante, Apocalipse capítulo 2, versículo 3. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Porém, devo reprovar-te, Fernando, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Essa palavra é para mim e para você, que bate no peito: eu sou carismático do avivamento, que põe o crucifixo, que põe a camiseta, mas quando está fora da igreja, é um cristão meia boca. O Senhor está dizendo: eu te reprovo porque você abandonou o teu primeiro amor. Eu vou repetir: o teu primeiro amor não é a tua esposa, não é o teu esposo. O teu primeiro amor não é os teus filhos, não é o dinheiro que você tem, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é o teu padre, não é o teu coordenador. O teu primeiro amor é quem? Jesus de Nazaré. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Então aplauda Ele, se Ele de fato é o teu primeiro amor. E olha que legal que o Senhor vai dizer: recorda-te, pois, de onde caístes. Ou seja, lembra-te da onde o Senhor te tirou. Irmãos, eu me lembro da onde o Senhor me tirou. Eu me lembro que no pior momento da minha vida, quando eu não tinha mais esperança, quando eu não tinha mais perspectiva de nada, o Senhor foi lá, achou um jovem bêbado e drogado, e o Senhor falou assim no meu coração: vem e segue-me. Quando ninguém mais, somente a minha mãe, que ainda estava ali comigo, somente a minha mãe acreditava em mim, o Senhor entra na minha vida e fala: vem
e segue-me. Eu estava bêbado e eu estava drogado. É por isso que quando eu começo a balançar na minha fé, é por isso que quando eu começo a duvidar da graça, do poder de Deus na minha vida, eu faço memória do lugar que Ele foi me resgatar. Porque aí eu me lembro, porque aí eu vejo a minha origem, porque aí eu relembro a minha história e falo, não, eu não posso abandonar o primeiro amor, eu não posso abandonar Jesus, porque Ele me deu tanto, porque Ele mudou a minha vida. Não é justo que eu volte a viver aquela vida de miséria, porque você pode ter tudo na tua vida, se Jesus não for o teu primeiro amor, você não tem nada. Você pode ter pessoas ao teu lado, você pode ter dinheiro, você pode ter bem, você pode ter uma casa linda e maravilhosa, mas se Ele não for o primeiro amor da tua vida, não significa nada. Teu casamento não vai significar nada, os teus filhos não vão significar nada, a igreja não vai significar nada, porque Ele precisa ser o primeiro. Olha para quem está do seu lado e fala, meu irmão, fala para ele, meu irmão, Ele precisa ser o primeiro e único amor da tua vida. Porque quando Jesus passa a ser o amor da minha vida, eu vou olhar para minha esposa e vou falar, é a melhor e mais maravilhosa esposa do mundo. Eu vou olhar para os meus filhos e vou dizer, os meus filhos são lindos, maravilhosos. Eu olho para os meus irmãos, mesmo aqueles irmãos chatos que pegam nossas coisas, e vou dizer, como meus irmãos são amáveis. Como o trabalho que Deus me deu é o melhor trabalho do mundo. Você conhece aquele cristão que está desempregado, ele vem, faz novena, amém? Faz trezena, faz novena, vem para o grupo de oração, Senhor dá-me emprego, aí o Senhor dá o emprego. O primeiro mês é uma bênção, o segundo mês o que ele faz? Já começa a reclamar do salário, já começa a reclamar das pessoas, já começa a reclamar que tem que acordar cedo, pegar o ônibus lotado. Ou seja, Deus deu e mesmo assim o abençoado continua reclamando. Por quê? Porque vai deixando de ser o primeiro amor aquele quem nos salvou e nos amou desde o início dos tempos. Abra a tua palavra lá agora, que agora o negócio vai esquentar. Foi só a introdução, amém? Abra a tua palavra lá em João, capítulo 21. Quando eu falo do primeiro amor, eu gosto de falar de um personagem. Ô irmão, faz um fundinho aí para nós, mas não é para dormir, amém, igreja? Amém? Domingo à tarde, depois do almoço com fundinho, dá sono, né? Mas não vai dar sono não, que eu vou dar uns gritos aqui. Eu gosto de falar sempre de Pedro. Aquele homem turrão, o nosso primeiro papa, amém? Aquele que negou Jesus 3 vezes, amém? Olha que maravilha! Pedro parece muito com nós. Quantas vezes eu e você negamos Jesus? Mas essa história que eu vou contar de Pedro para vocês, você vai entender que Pedro se parece muito comigo e com você. A grande diferença daquilo que Pedro viveu é que ele tomou uma decisão na vida dele que mudou a história da humanidade, que mudou a história da igreja. Se nós temos uma igreja hoje, é porque Pedro disse sim também a Jesus, amém? Maria disse sim, Jesus nasce, Jesus morre. Jesus, antes de morrer, escolhe Pedro para apacentar as ovelhas, mas Pedro não desistiu. Óbvio que se Pedro fala não, com certeza o Senhor mudaria a história para que nós tivéssemos a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, é uma das palavras mais lindas do Evangelho para mim. João capítulo 21 vai dizer assim para nós: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos seus discípulos às margens do rio Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e também os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também iremos contigo, Pedro. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada
apanharam. Já era de manhã. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tende algum peixe? Jesus é demais, né? Sabendo que eles não pegaram nem um peixinho. Como é o nome daquele peixinho bem pequeno que a gente come de aperitivo? Manjubinha, né? Nem uma manjubinha que gruda no dente, tão pequenininha que é, tem que comer um monte para encher. Eles tinham pegado, mas Jesus faz questão de falar o quê? Tendes algum peixe? Ele podia falar: Pedro, vocês têm algum pedaço de pão aí para mim? Tem uma bolacha? Tem um bolo? Não. Mas Jesus toca onde? Na ferida, para que Ele mude a tua vida. Se você não permitir que Ele toque nas tuas feridas, não tem mudança de vida. E tocar na ferida vai doer. Tocar na ferida não tem como, vai arder, vai doer, vai te trazer lembranças dolorosas da tua história, que Jesus quer mudar na tarde de hoje. Se você trancar o coração e falar: não, aqui ninguém entra porque dói muito, você vai continuar na mesma vida que você tem levado. Vai continuar vindo para a igreja, vai continuar servindo, vai continuar ajudando até pessoas, mas sem descobrir o primeiro amor. E não é a vontade dele, a vontade do Senhor é que você hoje experimente. Se você nunca experimentou esse amor que eu estou dizendo para vocês, hoje é o dia. Hoje é o dia que vai ficar gravado na história da tua vida. Você fala: naquele dia, que dia é hoje mesmo? Dia 6 de julho de 2025, Ele mudou a minha vida. Ou você vai dizer no dia 6 de julho de 2025, eu retornei ao primeiro amor. Continuando, responderam-lhe: não temos. Disse-lhes Jesus: lançai as redes do lado direito do barco e achareis peixes. Então lançaram as redes e já não tinham força para puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes que eles haviam pescado. Palavra da salvação. Aplauda de novo a palavra de Deus. Amém, aleluia. Irmãos, muitos vão dizer, eu já ouvi muitas pregações, e eu também já fiz pregações usando isso, que Pedro, aqui Jesus já havia ressuscitado, amém? Jesus já havia aparecido 2 vezes para os discípulos. Jesus já tinha retornado à vida, ou seja, o próprio Jesus já havia passado por um avivamento, porque Ele morreu e ressuscitou. Está claro que é avivamento, não preciso explicar mais. E Pedro, muitos vão dizer assim, que Pedro, quando ele volta para o mar para pescar, ele está voltando ao quê? A vida velha. Está voltando àquilo que ele era naquele encontro com Jesus, em Lucas capítulo 5, que Pedro, lembra? Volta com o barco depois de uma noite em que ele não pesca nada. Quando ele chega na beira da praia, quem está lá pregando? Jesus. Jesus é muito sábio, então ele faz o que? Vendo a tristeza no coração de Pedro em Lucas 5, ele sobe no barco para continuar a pregação. Quando ele termina a pregação, ele fala o que para Pedro? Pedro, vamos voltar para o mar? E Pedro, triste, desanimado, cabisbaixo, vai dizer o que para Jesus? Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou depressivo, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas, funcionários para pagar, eu tenho uma família para alimentar, e eu não peguei um mísero peixinho, eu não peguei sequer uma manjubinha, Senhor, e o Senhor vem me pedir para voltar para o mar.
Muitos vão dizer que Pedro, em João capítulo 21, está querendo voltar à vida que ele tinha, mas eu prefiro pensar que Pedro quer voltar ao lugar do primeiro encontro com Jesus. Pedro está com saudade do Senhor. Pedro está com saudade daquele com quem ele conviveu durante 3 anos. Pedro está com saudade. Pedro não aguenta mais de saudade, porque Pedro viveu com alguém que mudou a vida dele, que mudou a história dele. Pedro era um homem triste, sem perspectiva, e quando Jesus entra na vida dele, a vida dele é transformada, tudo muda para Pedro. Pedro passa pela experiência de receber o chamado: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas também Pedro é aquele que passa pela experiência de negar Jesus 3 vezes. Ele vai dizer assim para Jesus: ei Senhor, aonde o Senhor for eu irei também, eu não te abandonarei. Jesus olha para ele naquela última ceia e diz: ainda hoje tu me negarás 3 vezes. Quando Pedro está lá no Sinédrio e reconhecem ele, e é interessante porque não tinha luz como nós temos nos dias de hoje, eram lamparinas, eram tochas, e mesmo assim conseguiram reconhecer Pedro na madrugada. Por que reconheceram Pedro? Será que foi pela roupa? Será que foi pela barba? Ou será que porque o olhar de Pedro era um olhar de um homem apaixonado, mesmo tendo traído Jesus? Para te dizer o seguinte: independente dos lugares que você andou, independente dos erros que você cometeu, Ele tem saudade de você. Ele quer você desse jeito. O Senhor não é como nós. Nós muitas vezes olhamos para o irmão e falamos: se você fizer isso, eu te dou algo em troca. Não é assim? Mas o Senhor é diferente. Ele te quer desse jeito. Eu não sei onde você virou a tua noite, mas não importa. O que importa é que o Senhor está dizendo: vem, volta ao primeiro amor. Então quando Pedro está lá, ele fala: vou pescar, é porque o Pedro se lembra do primeiro encontro com Jesus, que foi no mesmo lago, o mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Pedro começa a lembrar: eu lembro 3 anos atrás, eu estava abatido, eu estava triste, eu estava depressivo, o meu casamento estava a ponto de acabar. Eu não sei se Pedro tinha filhos, mas trazendo para a tua realidade, os meus filhos estavam me dando trabalho, e naquele dia, depois de uma noite frustrada de pesca, de trabalho, ele entrou na minha vida, ele mudou a minha história naquele dia. Lembra do primeiro encontro que você teve de fato com Jesus? Daquele que você já não tinha esperança de nada, e de repente, através de uma pregação, através de um encontro que você participou, ou lá na tua casa ouvindo uma música, assistindo a canção nova, eu não sei onde foi, mas naquele dia, no pior dia da tua vida, Ele entra na tua vida e fala: você é filho amado, foi por você que eu me dei, e eu daria tudo de novo para te ver feliz, para te ver de pé. Você lembra daquele encontro? Pedro começa a lembrar, por isso que ele diz: vou pescar. E Jesus aparece bem na hora que ele passou a noite inteira pescando de novo e não pegou nada. Ou seja, mais uma vez, uma pesca frustrada. Mas lá no coração de Pedro, com certeza existia esperança. Volta, Jesus. Aparece de novo para mim, Jesus. Eu preciso te ver mais uma vez. Eu preciso te sentir mais uma vez. O teu coração precisa estar assim no dia de hoje. Deseja ter este encontro com o amado da sua alma. Pelo amor de Deus. Se você já não sente mais a presença dEle, fala com Ele hoje: vem, Jesus, eu não aguento mais viver sem a tua presença. Entra na minha casa. Como diz a canção: entra na minha vida.
Eu preciso te sentir de novo. E aqui eu não estou falando de chorar. Eu vejo muita gente chorando nos encontros, nas pregações. Aí passa uma semana, está vivendo tudo de errado de novo. Não é um choro emocional, mas é um choro que você vai se lembrar e falar: eu preciso dar tudo para aquele que deu tudo para mim. Você se lembra desse dia, meu irmão? Que ele te buscou, que ele te encontrou. Eu lembro do meu dia, comecei a falar e parei, né? 7 de setembro de 2002. Eu saí, vou resumir aqui o testemunho. Eu saí da minha casa para me encontrar com um amigo lá no metrô Arthur Alvim. Eu moro lá em Arthur Alvim. E eu combinei com um amigo 7 horas da noite para a gente tomar uma cerveja. Nunca é uma, né? É sempre mais de uma. E no dia 8 de setembro eu tinha um encontro marcado com Jesus, mas eu não sabia que encontro era esse. Eu havia sido convidado para um encontro de jovens 2 meses antes. E eu, bêbado e drogado naquele dia, meu vizinho me chamou e ele falou assim: vamos fazer um encontro de jovens? Eu falei: você está louco? Eu sou do samba, eu sou do pagode, irmão. Nada de igreja comigo. Ele falou: mas vai ter umas meninas lá. Eu falei: opa, então põe meu nome nesse negócio aí. E ele foi lá com fé e fez a minha ficha. Mas no dia 7 de setembro o diabo fez de tudo para que eu não me encontrasse com Jesus, como Pedro se encontrou com Jesus lá naquele mar. Aí fui encontrar o amigo. Cheguei lá, 1 cerveja, 2, 3, 5 cervejas. Quando deu 10 horas da noite eu falei para esse amigo: eu preciso ir embora. Ele: mas por quê? Falei: não, eu tenho compromisso amanhã. Sábado, sexta, sábado e domingo na minha vida. Há 25 anos atrás era samba, pagode, gente. E às vezes emendava a semana inteira. Samba, pagode, mulher, droga, bebida. E aí não preciso entrar nos detalhes, né? Aí ele falou: fala para onde você vai. Falei: não, vou sair com a minha mãe. Aí me encheu tanto, sabe, porque eu não queria falar para ele que eu ia participar de um encontro de jovens da igreja. Imagine a vergonha. Aí eu falei: eu vou participar de um tal de encontro de jovens. Ele riu da minha cara naquela noite. Você tá louco? Você vai para lá, eu vou estar lá no consulado da cerveja, tomando todas, pegando todas. Eu falei: ah, seu abençoado. Tá bom. Fui embora para casa. Quando eu estou chegando na rua da minha casa, preste atenção. Na esquina da minha casa vem 4 colegas de bebida. Eles vêm, passa por mim e fala assim: Fernando, você viu fulano de tal? Falei: estou tudo lá no bar, no metrô. Vamos lá com a gente. Falei: mano, aí eu fui direto. Falei: estou sem dinheiro, eu não vou não, vou dormir. Ah, então beleza. Eles passaram por mim. Quando eu cheguei no portão da minha casa, que eu abri o portão, coloquei o pé para dentro, veio uma ovelha desgarrada, miserável. Fernando, não entra não. Eu voltei assim. A hora que eu olhei para aquela bênção, eu falei: nossa, justo você. Porque era terrível igual eu. Imagine 2 terríveis juntos, né? Eu voltei e falei: oi, com a cabeça assim, ó, para fora do portão. Oi, irmão. Ô, você viu os caras aí? Eu falei: acabaram de virar a esquina, corre que você pega. Aí ele foi, ele parou, ele falou: não. Seguinte, gente, juro para vocês, ele tirou do bolso um monte de pino de farinha e tinha uns R$400 na mão dele. Ele falou: não vou ir com eles não, vamos aí você, porque vamos cheirar mais, vamos ter mais dinheiro para gastar. Foi desse jeito. Eu já tinha tomado meia dúzia de cerveja, que estava facinho, né, como diz o ditado. Falei: ai, caramba, e pensando nesse tal de encontro, era a última esperança da minha mãe. E era a minha última, só que eu não sabia. Aí eu peguei e fiz o quê? Não resisti e fui. A noite inteira usando droga e bebendo, usando droga e bebendo, usando droga e bebendo. Cheguei em casa às 6 horas da manhã, daquele jeito. Quando eu cheguei, adivinha quem estava acordado me esperando? Como toda noite que eu saí, a minha mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Oh, glória. Quando o filho sai, dá para dormir em paz? Mesmo sabendo que o filho é bonzinho, né? Não dorme. Nesse mundo que nós vivemos hoje. Minha mãe falou: você vai para o encontro, porque o rapaz da igreja ia me pegar às 7 horas da manhã. Eu falei: não vou.
e eu ficava violento, agressivo. Uma vez violento, porque eu tinha usado droga, 2 dias sem dormir, eu quis bater na minha mãe. Eu saí na porrada com meu pai, porque ele não deixou que eu batesse na minha mãe, então eu ficava violento. Mas naquele dia ela usou a autoridade de mãe, me catou pelo cabelo, no cabelo é mentira, porque eu sempre fui careca, mas me catou, me colocou no chuveiro, você vai... Me colocou, me deu banho naquele dia. Eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 44. E ela falou, você vai, filho, vai, pelo amor de Deus. Eu falei, ai, tá bom. Com uma dor de cabeça, bêbado e drogado. O cara chega na minha casa, eu chego naquele encontro. Quando eu chego na porta do encontro, igual aqui, né? Ô, meu irmão, a paz de Jesus. Eu falei, gente do céu. E eu com a cara feia, eu fechei a cara, irmãos. Eu falei, eu não vou ficar nesse lugar. Era numa escola. Eu já comecei a olhar o tamanho do muro da escola. Eu falei, é por ali que eu vou fugir. Aí fomos tomar café. Já estou resumindo para a gente ir para o final. E o pessoal viu que eu estava com a cara fechada, porque eu estava com dor de cabeça e estava sob efeito da cocaína e do álcool. Não queria conversar com ninguém. Perceberam isso e veio 2 meninas, uma inclusive faleceu ano passado, a Sheila. Ela e mais uma, a Érica, vieram conversar comigo. Quando elas vieram conversar comigo, eu falei, opa, já estão gostando do negão aqui, né? Aí já fiquei mais maleável. Oi, tudo bem e tal. Tomamos café e entramos na sala de palestra, naquela primeira palestra. Pensa no cara que queria ir embora de qualquer jeito. Aí vem um cara desse tamanho pregar. O cara começou a pregar, falar da vida dele, falar da história de vida, que ele era um ex-drogado, que Jesus mudou a história dele. Gente, de repente começou a me dar um aperto no coração. Eu já tive muitos apertos no coração antes de conhecer Jesus, mas aperto de medo de morrer, das brigas que eu arrumava, aperto muitas vezes de ter usado tanta droga, de sentir o corpo formigar, eu falar, meu Deus, eu vou morrer, me ajuda. Aí a gente lembra de Deus, é ou não é? E eu me lembro disso, mas aquele aperto era diferente. Quanto mais ele falava, mais o meu coração ia se contorcendo. De repente desceu uma lágrima. Eu falei, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Eu abaixei a cabeça de vergonha, porque homem não chora, ainda mais negão, pagodeiro, chorar no meio de um monte de gente. Eu abaixei, quando me dei conta, um irmão bateu assim no meu ombro. Aí eu, já em prantos, ele vem com papel higiênico, enxugar as lágrimas aí. Nós chamamos isso de equipe de boa vontade, né? O irmão me deixou envergonhado, eu já estava em prantos. Por quê? Porque aquele amor que eu não conhecia, não é como amor de mãe. Vão dizer que o amor de mãe é o mais parecido com o amor de Deus, porque mãe, se ela tiver que dar a vida pelo filho, ela vai dar, vai ou não vai? Minha mãe foi me buscar numa balada, porque queriam me matar depois de uma briga, eu liguei, ela foi lá, enfrentou todo mundo para me tirar vivo daquele lugar. Minha mãe, eu tinha uma irmã que tinha problema com, a irmã que teve problema com drogas, minha mãe ia de faca lá no meio dos traficantes, tirar minha irmã lá, porque mãe é isso. Mas nem o amor que eu tinha pela minha mãe foi capaz de me livrar das drogas, entende? Eu chegava drogado muitas vezes, era na época do Padre Marcelo, ela colocava o CD do Padre Marcelo, quando estava bombando, eu chegava com o nariz todo branco de cocaína. Sabe o que a minha mãe fazia? Ela me pegava no colo, me sentava no sofá, eu deitava no colo dela, chorava os dois. Eu bêbado e drogado e ela com aquele amor de mãe. Filha, a mãe está com você. E eu falava, mãe, eu vou mudar. No outro dia estava eu lá de novo, sentando o rei nas drogas, fazendo tudo que é errado. Eu tenho uma filha hoje de 25 anos que eu nem sei onde está. 25 para 26. Por causa daquela vida que eu levava. Nem o amor da minha mãe era capaz. Era tão forte para fazer com que eu mudasse de vida. Mas aquele amor no dia 8 de setembro, era 9 horas da manhã quando ele começou a entrar na minha vida. Era 9 horas da manhã quando escorreu a primeira lágrima e eu descobri o amor da minha vida. Jesus entrou, gente, eu me lembro, todas as pregações foram para mim. O nosso encontro, a gente não dorme, a gente volta para casa. Eu me lembro de quando eu voltei no sábado à noite para minha casa, falando de Jesus para minha mãe. Sabe o que a minha mãe disse? Meu Deus, o que aconteceu com você? Te levaram para onde? Não é a igreja católica? Porque você está parecendo que foi para a Universal, porque fizeram uma lavagem em você.
porque era um amor tão maravilhoso, e quando a gente experimenta esse amor maravilhoso, a gente não guarda mais para nós. A gente quer falar para todo mundo. Eu fiquei a noite inteira falando de tudo o que aconteceu naquele encontro para minha mãe. Domingo, 6 horas, eu já estava acordado, esperando, olhando no relógio, falando: cadê o homem que não vem me buscar? Porque eu queria voltar para aquele lugar. Eu não falava com meu pai por causa da briga que nós tivemos. Naquele domingo, gente, eu queria ver minha mãe, eu queria ver meus 5 irmãos, mas eu queria ver o meu pai, poder abraçar ele e falar: pai, eu te amo, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. E foi isso que aconteceu. Isso é o primeiro amor, isso é voltar. Então por isso que eu disse, quando eu estou querendo fugir do Senhor, porque ninguém é absoluto, amém? Ninguém tem uma fé que dura 24 horas por dia. Às vezes a gente vacila, e sempre quando eu estou vacilando, eu procuro me lembrar daquele dia 8 de setembro de 2002, aonde ele me pegou. Sabe o que é o mais lindo desse encontro? Eu estava bêbado, eu estava drogado. Quando a gente passa por um drogado, por um bêbado, qual é a atitude que nós temos? De passar do outro lado da rua, ou não é? Quando teu marido chega bêbado, ou seu filho drogado, eu não sei a história da sua vida, você não quer nem ver, mas no outro dia você quer falar, você quer brigar, é ou não é? Jesus é diferente. Ele não esperou eu ficar bom, Ele não esperou passar a brisa, está entendendo? Olha como Ele nos ama. Ele não esperou eu ficar bom, passar a ressaca, passar a brisa. Naquele mesmo momento que eu abri o coração, Ele entrou para nunca mais sair da minha vida. Assim também Ele quer entrar na tua vida hoje, entrar na tua história hoje, para nunca mais sair. Se você falar: entra Jesus, fica Senhor, Ele vai ficar, e tudo ao teu redor vai mudar. Sabe por quê? Porque já não haverá mais morte dentro de você, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais depressão, mas haverá avivamento, haverá vida, e todos à tua volta vão querer beber deste amor. Está me entendendo? É por isso que Pedro volta para o mar. É por isso que foi necessário que mais uma vez ele não pescasse nada naquela noite. Quando você estiver triste, desorientado, isso quer dizer o quê? Que você não está conseguindo pescar. Volta para o lugar da onde Ele te tirou. Volta. Faz memória dos arrepios que você sentia, dos choros que você tinha. Irmãos, para encerrar, eu tenho 25 anos de igreja. Eu tenho meu relacionamento com Jesus, amém? Sou ministro da palavra, sou ministro da Eucaristia, prego há mais de 20 anos, sou fundador de uma comunidade. Hoje eu sou presidente da Renovação Carismática Católica. Mas em um momento da minha vida, eu estava vivendo como um fariseu. Há 4 anos atrás, eu ia rezar e não sentia nada. Eu entregava a Eucaristia na hora da missa para os irmãos e nada. Eu ia fazer uma oração do terço e não sentia nada. E eu não estou falando de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Estou falando de anos vivendo nesse deserto. Eu ia pregar. Às vezes as pessoas até vinham falar comigo: nossa, que pregação legal, tocou muito, mas eu mesmo não sentia nada. E toda vez que eu ia orar, eu saía frustrado da oração, porque eu começava a me lembrar do primeiro amor daquele dia. Eu começava a me lembrar de quando o Senhor falou: você vai ser pregador. Eu começava a me lembrar de quando eu repousei várias vezes no Espírito. Eu começava a me lembrar de tantas unções que eu recebi, arrepio, choro, um monte de coisa, de experiência, e eu não sentia mais isso. Anos vivendo assim, eu falava: Senhor, não é justo. Eu ia para a Canção Nova e nada, eu ia para os encontros e nada. Talvez você esteja assim hoje, e nada de sentir. Aí um dia minha esposa, que muito insistiu comigo, todo ano nós ia para um encontro chamado Clamor de Vitória, aqui em Mauá, do Fabiano Ramos, meu amigo. Moisés pregava e eu não sentia nada. Charles Vieira pregava e eu não sentia nada.
Alessandra, ó, só profeta, amém? E nada, e voltava vazio. Aí, em 2021, minha esposa falou, vamos, Fê, no clamor. Eu falei, amor, não quero ir não. Ela insistiu tanto, falou, vamos. Eu falei, tá bom, vamos, vai. Olha a importância do outro na nossa vida. Gente, eu fui no carro dirigindo, e naquele sábado de manhã, chegando em Mauá, eu fui conversando, eu falei, Senhor, vai ser só mais um encontro? De novo? Não vou te sentir? Porque quando a gente experimenta o primeiro amor, a gente quer sentir esse primeiro amor todo dia. Não é de vez em quando, não é num retiro. Mas eu não senti em nenhum lugar, nem rezando, nem quando não rezava, nem quando servia e nem quando deixava de servir. Está me entendendo? Talvez você esteja assim hoje. E não tem problema. O problema é se você quiser permanecer desse jeito, seco, sem vida, trancando o coração para o Senhor. Eu que preciso te dizer uma coisa, se você abrir o coração, Ele vai mudar muita coisa. Vai mudar coisa que você não quer que mude. Vai te chamar para uma vida que você muitas vezes não quer ter. Porque relacionamento com Jesus é compromisso. E compromisso do quê? De santidade. Eu fui naquele carro e eu falava assim para ele. Não falei nada para a esposa, só... Mas ela já sabia, né? Por isso que ela insistia. Senhor, tem que ser hoje. Hoje eu preciso sentir a Tua glória. Hoje eu preciso sentir a Tua unção. Hoje eu preciso voltar ao primeiro amor. Porque eu estou ficando cansado, Senhor. Eu rezei desse jeito. Primeira pregação, nem lembro quem estava pregando. Mas aí o irmão falou assim, ó, vamos levantar e vamos orar. Eu levantei, ergui os meus braços e falei, é hoje, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não é só por causa do tema não, eu rezava assim. Gente, quando começou a tocar a música e nós começamos a cantar e a orar, eu senti a Shekinah, a glória de Deus. Gente, foi algo tão poderoso que eu nunca havia sentido. Eu caí no chão. Eu caí de frente no chão e eu comecei a chorar. E eu chorava e eu não conseguia parar. E eu não conseguia parar de tanto chorar. Não era igual aquele choro do primeiro amor. Era diferente. Era um choro de saudade de quem eu já conhecia. Está me entendendo? Era o que Pedro experimentou aqui no lago. Era um choro de saudade. A palavra vai dizer que quando João viu, é o Senhor. Pedro estava peladão. Ele vestiu a roupa e pulou no mar, porque ele queria abraçar Jesus, ele queria amar aquele que o amou. Até quando você vai ficar adiando esse encontro? Até quando você vai ficar adiando essa volta ao primeiro amor? Gente, aquele dia era setembro de 2021, não lembro o dia, mas eu lembro do primeiro amor, amém? Mas era setembro. Ali eu falei, agora sim, o Senhor voltou para a minha vida. Na verdade, Ele nunca deixou. Ele nunca deixou a tua vida. Você só precisa abrir a porta e falar, entra, volta para o primeiro amor. Depois daquele dia, Deus mudou. Aquilo que Ele já tinha mudado tanto, Ele mudou de uma tal maneira, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí Deus falou, eu quero que agora você funde uma comunidade, agora eu vou te colocar lá na frente da renovação carismática. E Ele foi trazendo pessoas, a Maria, dá tchau aí Maria. A Maria é uma membra consagrada lá da missão, e o Senhor foi juntando, estamos aí levando a palavra de Deus. Mas porque um dia eu falei, eu não aguento mais não te sentir. Entra, volta. Se você quer voltar para Ele hoje, eu não vou dizer que Ele quer voltar para você, sabe por quê? Porque Ele nunca te abandonou. Fernando, mas está tão difícil a minha vida, as coisas estão acontecendo de mal a pior. Ei, Ele nunca falou que ia ser fácil. Amém? Apocalipse, capítulo 2, 3, 4, 5, quando Ele fala para 7 igrejas, falamos de 2, de Éfeso e de Laodiceia. Sempre no final Ele vai dizer assim, ó, ao vencedor eu darei a vitória. Ou seja, aquele que perseverar, aquele que voltar,
Aquele que abriu o meu coração, eu vou dar a vitória. Então já estou profetizando na tua vida. Está difícil, louvado seja Deus, Ele vai te dar uma vitória tão grande que você nem imagina. Se você recordar da onde Ele te tirou, você saberá para onde Ele quer te levar. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Então aplauda Ele. Se você se lembrar da onde Ele te tirou, você saberá para onde Ele quer te levar. E o lugar que Ele quer te levar é um lugar que você nem imagina. Está ouvindo, irmã? Se você se lembrar de onde Ele te tirou, você não tem ideia para onde Ele vai te levar. Feche os olhos. Feche os olhos. Reza como Pedro agora. Reza como Pedro. Eu vou pescar. Deixa o Espírito Santo agora te levar para aquele lugar que Ele te tirou um dia. Talvez alguém aqui se identificou com o meu testemunho. Talvez um dia o Senhor te buscou lá drogado, bêbado. Talvez um dia o Senhor te buscou lá na prostituição. Talvez um dia o Senhor foi te buscar lá naquele leito de hospital, onde todos diziam, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E você está aqui hoje. Faz memória. Qual que é a música? Qual que é o lugar que Ele te buscou, que Ele mudou? Ou se você é um daqueles que eu disse, Fernando, eu ainda não experimentei esse primeiro amor do qual você me falou. Então hoje é o dia. Fala para Ele, Senhor, tem que ser hoje o lugar do primeiro encontro. Tem que ser hoje, no dia 6 de julho de 2025, às 16h50 da tarde. Tem que ser hoje. O seu coração pode estar doendo, o teu coração pode estar estraçalhado, mas é assim que o Senhor te quer. Vem sem medo, porque Ele quer te resgatar no dia de hoje. Se você está aqui orando por alguém que tem te feito chorar, você não dorme mais. O Senhor está te dizendo, vem sem medo, deixa Ele, porque Ele é meu. Primeiro eu preciso tratar com você. Esquece o teu marido agora. O Senhor precisa tratar com você nesta noite, nessa tarde. Ele quer estabelecer relacionamento com você, não com o marido. Vem você, e depois vai vir um marido. Aleluia, eu creio. Se é o teu filho, os teus filhos, esquece eles agora. É o primeiro amor, é o primeiro da tua vida. Trate com Jesus. Se você deixar Ele entrar, a palavra vai dizer, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Eu cearei com Ele, Ele ceará comigo. Eu serei o seu Deus e Ele será meu. Escancar o coração agora. Não importa os lugares que você andou, não importa com as pessoas que você andou, feche os olhos, não olhe para o lado e não converse. Você um dia vai falar, eu podia ter aproveitado aquele dia. Esquece quem está do teu lado. Senhor Jesus, para muitos aqui nesta tarde é um retorno ao primeiro amor, é um retorno para a casa do Pai. O Senhor não está preocupado se suas vestes estão sujas, se você veio aqui hoje cheio de pecado, porque hoje Ele te perdoa, porque hoje Ele te dá veste nova, amém? Hoje Ele coloca um anel novo no teu dedo, uma sandália nova nos teus pés, e te dá uma veste branca. Não deixe mais o demônio ficar te julgando. Você é pecador, você é um lixo, você mais uma vez crucificou Jesus. Ei, você está vivo. Hoje é uma tarde de avivamento. O demônio não pode mais receber avivamento, mas eu e você podemos, porque temos vida. E hoje a vida da vida entra na tua história.
Deixa Ele te pegar no colo. Não importa quantos votos você não cumpriu com Ele, o que importa é hoje. Hoje Ele quer saber se você está disposto a voltar, a ter uma vida na igreja de verdade. Mas que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Deixa Ele entrar. Não resista ao amor. Dá o teu coração para Ele. Deixa Ele avivar a tua história. Tanto tempo também o Senhor te esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, é isso. Ele vai ao teu encontro. Ele se alegra com teu sim. Fala: Senhor, eu quero sentir de novo. Não me perguntou onde eu andei, nas eu gastei, mas nada me restou. Mas eu sondei meus olhos somente. Escuta isso. E ao me beijar, me acolheu num abraço. Eu quero te convidar, fica de pé ainda em clima de oração. O Senhor coloca no meu coração muitas pessoas que precisam de um abraço. Então eu quero falar para os servos, para as intercessoras aqui. Aquele que o Senhor falar para você abraçar, vá lá e abraça, sem reservas, e seja a boca de Deus